E Charlie Cox revela o que muita gente já desconfiava. Seu personagem e muitos outros em Daredevil Born Again são variantes. Depois da vinheta a gente conversa sobre isso. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar dessa entrevista, dessa declaração de Charlie Cox, o intérprete de Matt Murdock, Daredevil, onde ele conta os bastidores da transferência da série da Netflix, que teve 3 temporadas, até Demolidor Renascido, que vai para sua 2ª temporada no ano que vem. E ele diz o seguinte: durante muito tempo, a Marvel queria trazer não só Charlie Cox, como Vincent D'Onofrio, principalmente, os intérpretes de Matt Murdock, Demolidor e o Rei do Crime, para o CM. Eles queriam aproveitar as grandes atuações dos 2 atores. E queriam fazer uma temporada, uma série, envolvendo os 2. Mas tinha um problema. Eles não poderiam alienar quem não tinha assistido as 3 primeiras temporadas da Netflix, que já tinha mais de 10 anos, quando estreou. Eles não podiam contar que o público entendesse de onde vinham esses personagens. Eles tinham que começar do zero. Mas, ao mesmo tempo, tinham que fazer esse agrado aos fãs da Netflix que se lembravam da série. Que iam reclamar muito que se não fosse muito parecido. E aí a primeira decisão que eles tiveram foi aproveitar os atores, mas numa roupagem completamente nova. Que é o que a gente viu em Mulher Hulk e em Gavião Arqueiro, quando eles fizeram participações especiais em outras séries, antes de protagonizar a série própria. Acontece que nem a galera que assistiu na Netflix se interessou pelos personagens, e nem mesmo quem viu os personagens da Netflix e era fã, agradou as mudanças. O Rei do Crime estava diferente demais, estava com poderes extras, levava flechada explosiva na barriga, não acontecia nada, tiro no olho, cacete. E o Demolidor vestia amarelo e fazia altas gracinhas e saía com a Mulher Hulk pra... Enfim, não colou. E aí teve aquela reviravolta, aquele cavalinho de pau que a própria Marvel Studios deu ao pensar, pô, não estamos indo pro lado errado. A gente tá recriando esses personagens, ignorando tudo que aconteceu antes, porque a gente não pode exigir que o público entendesse, mas nós estamos apresentando 2 personagens que não tem interesse pra ninguém. Ou seja, estamos perdendo o público fã e não conquistando o casual. Vamos mudar tudo. E foi nesse momento que a série Demolidor Renascido, que tinha 18 episódios, passa a ter 2 temporadas de 9. E eles reescrevem várias coisas, trazem mais personagens, trazem mais conexões, trazem mais o espírito das séries Netflix, sem ser diretamente uma sequência, como diz o próprio Charlie Cox. Ele considera tanto o Demolidor quanto o Rei do Crime e outros coadjuvantes que apareceram, como Fog Nelson, a Karen Page, variantes no próprio sentido que a série Loki apresentou. Eles são variantes daqueles personagens da Netflix. O CM Netflix, ele é uma realidade paralela. Ele é um outro universo. E no universo UCM, esse é o Demolidor. Com as suas coincidências e as suas diferenças. E aí fica explicado. Aliás, aqui não que eu queira me gambar, mas é a explicação que eu tô dando desde que foi anunciada a volta desses 2. Desde que foi anunciado pela primeira vez, eu falo, não vai ser uma 4ª temporada. O título Demolidor Renascido diz alguma coisa, é um renascimento, é um reboot. Vai ser um soft reboot, claro, vai trazer o mesmo ator, mas a história vai ser diferente. E eu tô falando, e estão batendo em mim desde então. Aí quando eles mudam para o que virou o Daredevil Born Again, olha, beleza, eles sentiram o peso das mudanças muito bruscas. Então eles vão diminuir as mudanças, mas não quer dizer que vai ser uma continuidade. O que não foi interessante, eles não vão referenciar. E não vão referenciar coisas que só podem ser explicadas vendo a série antiga. Não pode acontecer isso. Você não pode mandar o cara fazer dever de casa, assistir 3 temporadas de uma série de um outro serviço de streaming de 10 anos atrás, de 12 anos atrás. Não vai poder. Então a série tem que se autossustentar, tem que agradar o fã antigo, trazer a nostalgia e ao mesmo tempo ser uma série nova e que seja interessante para o casual também.
para quem está assistindo pela primeira vez o Demolidor na tela. E aí que tá a grande surpresa que foi a série Daredevil Born Again, que deve ter colocado a pulga atrás da orelha. Porque ainda assim, fazendo todas as concessões, mudando de rumo no meio do caminho, cavalinho de pau, breca tudo, ré no foguete. Ainda assim, a série Daredevil Born Again, Demolidor Renascido, conta com um dos piores números de audiência e clique e minutos assistidos da Marvel Studios na Disney+. Como recuperar isso para uma segunda temporada é o grande mistério. Uma vez que provavelmente Demolidor não vai ser aproveitado em cinema, o que poderia dar até uma forcinha pra série, pra segunda temporada. De repente ele faz uma aparição surpresa em Doomsday ou em Guerras Secretas, filmes que estão prometendo bilhões de dólares, e gera algum tipo de interesse por esse personagem. Mas o próprio Charlie Cox falou que ele não foi convocado, não tem expectativa. Eu nem acho que o Demolidor, no seu mundinho ali da Cozinha do Inferno, deveria fazer parte de Vingadores, de história multiversal. Não tem nada a ver com o conceito do personagem e nem aonde a Marvel quer chegar com esse personagem, que é nesse tom mais urbano, mais violento, mais cru das ruas. Não coisa cósmica, multiversal, metafísica, não vai entrar nessa. O Demolidor não combina com esse tom. Então nem isso vai ter. Nem o Charlie Cox vai aparecer em filme e nem o Rei do Crime, que poderia aparecer em Thunderbolt, sei lá, ter alguma citação, aparecer uma aparição especial. Nem vai ter, porque o Rei do Crime não pode aparecer em cinema, né? Tem um contrato da Sony com a Disney que prevê que o Rei do Crime, do Vince D'Onofrio, interpretado por ele, não pode ser usado em cinema. Que quem tem prioridade para o uso do Rei do Crime em cinema é a Sony. E se tiver que usar, vai ter que escalar outro ator. Não pode ser o D'Onofrio também. Eu sempre levanto aqui que é um contrato esquisito, né? Porque se as duas partes concordarem em acabar com o contrato, rasgar o contrato, por que não, né? Se as duas partes concordam, nós combinamos isso aí lá atrás, agora a gente não pode descombinar. Não, se as duas partes querem descombinar. Eu acho esquisita essa história aí do D'Onofrio. Ele é um cara que faz muito rodeio, quando ele fala mesmo, eu tô, não tô, e geralmente ele tá e não tá mesmo. Mas ele fala isso, olha, tem problemas de direitos que eu não posso me meter. Mas fica aí as palavras então de Charlie Cox. Ele, não só ele, mas todos os personagens que você viu na outra versão de Demolidor na Netflix são variantes. E poderia até mesmo essa temporada de Demolidor Renascido começar com anteriormente no CM. E aí contava o que tá diferente, né? Fazer igual o que aconteceu com o Pacificador, que é uma semelhança gigante que tem os dois. O Pacificador sofreu a mesma coisa. O James Gunn pegou o Pacificador, transformou ele em um personagem DCU, modificando algumas coisas na história, mas a maioria das histórias ainda bate. A diferença é que o Pacificador, primeira temporada, foi logo ali, e não há muitos anos atrás, como é no caso do Demolidor. Então foi mais fácil a transferência. Ainda mais que é um reboot, é um novo universo, então ele consegue ter muito mais flexibilidade. O Demolidor não. Mas tá aí a explicação então oficial dada pelo próprio ator. É uma variante. Poderia até fazer parte, quem sabe, do time de variantes do que está sendo especulado para o Loki, né? Quem sabe ainda rola o Demolidor chamado para os exilados. Que tal? Aí seria o Demolidor lá da Netflix, né? Atenção. Vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Seja membro do canal, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho Seja Membro. Membros do canal, não assista comercial. Você vai assinar o canal e não vai ter mais vídeos com anúncios para você. Você vai receber um link exclusivo, sem anúncios. Então assina agora, R$ 2,99, vale muito a pena. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.